Vamos iniciar a nossa aula de biologia, fazendo uma revisada primeiro daqueles conteúdos que a gente começou, né, na última aula, e infelizmente a gente teve que cortar porque a internet não estava boa, então a gente vai começar a falar sobre genética. Mas o que é genética? Genética é a parte da biologia que vai estar explicando a transmissão das características hereditárias, que vai estar determinando por que de repente nós nos parecemos com os nossos pais, ou com os nossos avós, né? Ou por que será que o vizinho é a cara do padeiro, do leiteiro, do verdureiro, né? Então, assim, a genética, ela é super importante, porque a partir dela, nós tanto vamos entender como é que nós nos desenvolvemos, de onde é que nós viemos, né? Quem são os nossos ancestrais, como também a gente vai compreender que algumas características e alguns problemas que a gente apresenta de saúde, eles vêm dessa questão genética, porque eles podem ser transmitidos de pais para filhos. Tudo bem até aí? Então, olha só, como eu já disse, tá? Ela é a área da biologia que estuda o mecanismo da hereditariedade, e é o principal estudioso, né? O responsável por todo o início de estudo de genética, ele se chamava Gregor Mendel, ele era austríaco, ele era um monge, né? E ele começou os seus estudos quando surgiram os microscópios e ele começou a observar as lâminas de membrana da cebola ao microscópio. Todo mundo sabe o que é a membrana da cebola? Aquela pelinha que tem entre uma folha e outra? Tá? Então, ele começou a observar essas membranas da cebola no microscópio e ele começou a perceber algumas coisas estranhas dentro das células e ele resolveu tentar pesquisar o que era aquilo. Então, ele foi o principal responsável pelo desenvolvimento de todas as teorias sobre a transmissão das características hereditárias. Tanto que a gente fala que o trabalho de Mendel, ele é considerado lei. Então, todo mundo sabe a diferença entre lei, teoria e hipótese? Sim! Então, me diga qual é. Olha, lei seria uma coisa incontestável. Sim. A lei é incontestável. Qual é as outras mesmo? Professor, professora? A lei, ela é incontestável, ela não pode mudar. E a teoria? A teoria é o estudo daquilo. Coisa não comprovada. Oi. Assim, ó, a teoria, ela é um estudo, né, científico que teve comprovação. Mas ela pode ser refutada. Alguém pode ir lá e falar, não é desse jeito. Então, por exemplo, ó, teoria de Copérnico de que a Terra é redonda. Hoje em dia, a gente tem o quê? A gente tem a teoria da Terra plana. Porque eles contestam a teoria da Terra que é redonda. O que acontece com uma lei que é diferente? A lei, ela já foi contestada milhões e milhões de vezes, já foram feitos milhões e milhões de experimentos e sempre o resultado é igual àquele que a pessoa que fez a primeira teoria determinou, que foi o Mendel. Então, a teoria de Mendel, ela é chamada de lei porque ela não pode ser alterada. Já tentaram de tudo, mas ela não se altera. A mesma coisa acontece com as leis de Newton que vocês estão vendo em física. Elas também são inalteradas. Hipótese é quando você tem alguma ideia que você acha que ela é real, você acha que ela é verdadeira e daí você testa para ver se ela é verdadeira. Giovana, para de pôr o dedo na tela, por favor. Né? Então, assim, hipótese é quando você tem uma ideia e você vai fazer experimentos científicos para comprová-la. Quando você faz esses experimentos científicos e você comprova, ela se transforma em teoria. Se essa teoria é refutada, né, ela é contestada muitas vezes e ninguém consegue quebrar essa teoria, então essa teoria se transforma em lei. Tudo bem, gente? Bom, sim. Então olha lá. Tudo bem? Aham. Então, olha só, gente. Para a gente entender muito bem genética, antes de tudo, a gente tem que entender alguns conceitos que a gente vai estar usando, tá? Então, eu não vou ficar falando assim, ó, o espermatozoide, o óvulo. Eu vou estar falando células haploides.
E se eu estiver falando de uma célula de um indivíduo completo, né, uma célula de um embrião ou a célula de uma pessoa, eu vou estar falando de células diploides. Então, vamos diferenciar. Célula ploide é aquela célula que vai ter a metade do número de cromossomos que um indivíduo adulto teria. Então, imagina o seguinte, se eu estivesse falando aí de um ser humano, quantos cromossomos nós temos? A gente já viu na última aula. Né, contando ao todo 46, né? Sim, contando todos os cromossomos, nós temos 46 cromossomos. Exatamente, tá? Desses 46 cromossomos, o que acontece? 44 são chamados de cromossomos autossomos. Cromossomo autossomo é aquele que tem todas as características independentes do sexo. Então, olha só, vamos dizer assim, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor de olho, o formato de nariz, formato de boca, a altura, isso independe do seu sexo. Se você fosse homem ou se você fosse mulher, você ia ter essas características. Agora, quando eu falo, por exemplo, se nasce homem ou nasce mulher, daí não é cromossomo autossomo, é cromossomo sexual. E daí a gente tem, né, os cromossomos X e X na mulher e os cromossomos X e Y no homem. Então, são 40. É, 44 deles são cromossomos autossômicos, que determinam características independentes de sexo, e 2 são cromossomos sexuais, que vão determinar as características sexuais primárias e secundárias. Alguém sabe me diferenciar característica sexual primária e característica sexual secundária? Professora, eu já vi isso, mas eu acho que, pelo que eu lembro, as primárias são, tipo, as características mais fortes, tipo, seu sexo, esse negócio, e as secundárias é uma coisa mais básica, tipo, sua fala, cabelo, pelo, não é? Tipo isso? Ou não? Tô louca. Só primária é aquela que vai determinar se você é homem ou se você é mulher, se você vai nascer com pênis ou com vagina, tá? Então, essa é a característica sexual primária. Característica sexual secundária é aquela que independe do sexo. Perdão, falei besteira. É aquela que vai determinar as características que vêm durante a puberdade, que é a adolescência. Então, é o que vai determinar que o menino vai começar a ter barba no rosto, que vai determinar que ele vai começar a ter pelo no corpo, que a voz dele vai começar a engrossar, que ele vai começar a ter aumento do tamanho do pênis, que nos meninos, nas crianças, ele é pequenininho. Então, essas características que surgem depois que ele entra na puberdade são as características sexuais secundárias, tá? Então, olha lá, no caso dos meninos, eu tenho o quê? Surgimento de barba, o cheiro do corpo muda, começa a nascer pelo em várias regiões do corpo, o pênis aumenta de tamanho e a voz engrossa. E daí, quando eles estão na puberdade, tem aquela coisa da voz dele alterar sempre, né? Então, começa assim, né? Ele vai paquerar, ele fala assim, alô, gata, tudo bem com você? Por quê? Porque a voz dele tá mudando. Quando a voz engrossa de vez, daí fiquem tranquilos que eles já são homens, porque eles já começaram a produzir espermatozoide e eles já podem ser pais. Então, meninas, cuidado com os rapazes de voz grossa. Ai, professora, eu tô toda cuidadosa. No caso das meninas, o que vai acontecer? Elas já nascem com todos os óvulos, a gente viu isso, só que os óvulos não amadurecem até elas chegarem na puberdade. Quando elas chegam na puberdade, então vai começar a ter crescimento dos quadris, aumento das mamas, e elas começam a ter pelos em algumas regiões também. O cheiro do corpo também começa a mudar, e daí elas vão ficar menstruadas. Quando elas ficam menstruadas, é porque o corpo delas acha que já está pronto para se reproduzir. Então, daí elas também já começam a poder ser mães. Então, muita atenção, menino com as meninas que já são mocinhas, ok?
Mas vamos lá. Então, um indivíduo que tem 46 cromossomos, ele tem células diploide 2Ns. É o caso do zigoto, que é o feto, que é o bebê. Então, olha lá, 46 cromossomos, célula diploide 2N. As células sexuais, que são os espermatozoides e os óvulos, eles vão ter a metade do número de cromossomos. Então, eles vão ter quantos cromossomos? 23 cada? 23 cromossomos. Mas por quê, professora? Porque olha só, se eu tenho 23 cromossomos no meu óvulo e o meu marido tem 23 cromossomos no espermatozoide dele, 23 com 23, 46. E eu mantenho a variabilidade genética. Se fosse diferente, a gente não ia poder controlar a transmissão dessas características hereditárias. Então, essa questão de ter o número certo de cromossomos é para a gente poder manter as características de cada espécie. E olha só que interessante, independente de você se parecer mais com o seu pai ou com a sua mãe, você tem metade dos cromossomos do seu pai e metade dos cromossomos da sua mãe sempre. Tudo bem até aí? Ah, mas... Professora. Oi. Ah, perdão, pode continuar. Pode falar. Eu ia perguntar, porque você falou que cuidado aí com os meninos de voz grossa, mas tem, tipo, por exemplo, tem um atleta brasileiro que ele faz aquelas ginásticas lá de vir... Cara bombadão, tá ligado? E aí, a voz dele é fininha, entendeu? Isso aí seria falta de hormônio ou algo do tipo, alguma falha? Eu acho que isso aí pode ser mais característico da formação das cordas vocais dele, tá? É como, por exemplo, o Anderson Silva, né? Que é o lutador lá de MMA, que também tem a voz fina. Eu acho que tem mais a ver com a formação das cordas vocais, né? Mas provavelmente, quando eles eram crianças, eles deviam ter a voz mais esganadas ainda. Ô, louco, então, tipo, pera, eu não sei se eu entendi. Repete aí um pouquinho de novo. Qual parte que você não entendeu? A questão das cordas vocais? É. Assim, ó, geralmente, quando o menino ele começa a entrar na puberdade, a voz dele engrossa bastante. Daí, foi o Luigi que perguntou? Ou foi o Vinícius? Eu mesmo. Sim, foi o Will. Não, Vinícius não, professora. Vinícius Foi o Luigi, quietinho, né? O Luigi falou que ele conhece um atleta que é todo bombado, mas que tem a voz fina. Então, estou dizendo que isso provavelmente é uma alteração nas cordas vocais dele, que também pode ser genética. Ou seja, quando ele era criança, a voz dele era mais fina ainda. Entendeu? Sim. Ah, sim, entendi. Tá? Então, vamos lá. Célula haploide tem a metade do número de cromossomos, célula diploide tem o número total de cromossomos, ok? Então, aqui a gente pode verificar bem. Olha só, se vocês olharem aí... Gente, não sei mexer com essa lousa, tem que aprender primeiro. Se vocês verificarem aí, ó, vocês vão ver. Na célula do espermatozoide e na célula do óvulo, o que vocês têm? Ó, os cromossomos, que são essas estruturas aqui, numa célula completa diploide, ó, ela tem quantas fitas? 2. Essa que você ganhou do seu pai, essa que você ganhou da sua mãe. No caso do espermatozoide do óvulo, ó, ela tem uma fita só. Então, quando esse aqui se juntar com esse aqui, ele vai ficar esses dois. Entenderam até aí? Uhum. Olha a cara do Vinícius, eu acho que ele não entendeu, não. Você não entendeu, Vinícius? Entendi. Cada grameta tem um varetinha, aí quando junta tem duas. Exatamente. Quando os dois o óvulo e o espermatozoide sofrem a fecundação, que é o processo de encontro, né? Eles vão formar, então, um indivíduo que tem o número completo de cromossomos. Mas como é que esse cromossomo se forma, gente? Então, imagine o seguinte, tá? A fita do DNA, ela é composta de estruturas chamadas nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por essa fita aqui, ó, e cada nucleotídeo vai ter uma dessas letrinhas aqui, que são bases de nitrogênio, tá? E sempre essa letrinha aqui vai ter que ter uma respectiva
correspondente que vai se ligar igualzinho, certinho, como se fosse um quebra-cabeça a ela. Então, no caso, no DNA, eu tenho uma fita aqui, ó, que eu ganhei da minha mãe, e uma fita aqui que eu ganhei do meu pai, certo? E o que acontece? Quando esses cromossomos aqui, quando essas bases nitrogenadas, elas começam a se unir, elas vão começar a desenvolver as características. Para cada característica, eu preciso ter 3 dessas bases nitrogenadas aqui. Mas aonde é que fica a leitura dessas bases nitrogenadas? Numa estrutura que se forma aqui no cromossomo. Então, imagina que essa fita, quando você olha, ela tá assim, ó. Professora, Oi. eu vou sair umas 3h30, eu vou ter um compromisso. Então, eu não vou poder participar da sua aula, tá bom? Tudo bem, quem que tá falando? Você abriu aí, eu tô com a... Peraí. Então, Vinícius, você Ah, vai é ser você, parceria. Giovana. Daí depois você assiste a aula, tá bom, amor? Tá bom, pode deixar. Vai me abandonar aqui. Adoro suas palhaçadas, Vinícius. Bom, então olha só, gente. Então a fita do DNA, ela é assim, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui uma fita, outra fita e aqui as bases nitrogenadas. Durante um tempo, elas vão começar a se enrolar em proteínas especiais aqui, ó, e vão começar a se espiralizar, formando como se fosse um cordão. Esse cordão vai se enrolar sobre ele mesmo. Então, imaginem uma mola. Quando a mola está aberta, ela não é um espiral? Se você aperta essa mola, ela não fica parecendo um bastãozinho? É exatamente isso que acontece, tá? Então, eu vou ter aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos estragar uma caneta aqui. Então, o que acontece, tá? É exatamente isso que vai acontecer. O DNA, ele vai começar a enrolar, e quando ele se enrolar, ele vai formar um bastão. Nesse bastão vão existir partes que são partes mais marcantes, que vão estar mais escuras. Nessas partes mais escuras, eu vou ter o que eu chamo de gen. E é nesse gen aí que vai estar a característica hereditária. E eu não vou conseguir arrancar a mola da caneta. Tô sofrendo aqui. Aqui, ó. Tá todo mundo vendo? Uhum. Olha só, isso aqui, ó, é uma espiral. Então, imaginem que o DNA, ele é assim, ó, ele é um espiral. Se eu pego e aperto esse espiral, no máximo que eu puder, eu não vou conseguir mostrar. Se eu apertar ele no máximo que eu puder, o que vai acontecer? Isso aqui não vai ficar um bastão só? Parecendo com um cilindrinho? Vai ficar pertinho. Não, não vai, um fio não vai encostar no outro, formando como se fosse esse comecinho aqui, ó, que parece um cilindro, ó, que tem 2 grudadinhos. Certo. Então, é isso que acontece, ele se enrola sobre ele mesmo, formando, então, esse cilindro aí, que é o que a gente chama de cromossomo. Esse cromossomo vai ter partes que são mais marcantes, que são chamadas de gene. Então, olha só, no humano a gente tem 46 cromossomos, então o gameta vai ter 23. Na mosca comum eu tenho 8 cromossomos, então o gameta dela vai ter quantos cromossomos? 8. Se ela tem 8 cromossomos e o gameta é a célula sexual que tem a metade, quantos cromossomos ela vai ter? 4. 4. Né? Então, olha só, gente. Quando a gente tem essas células, esses cromossomos formados, a gente fala que eles são chamados de cromossomos homólogos. Por quê? Porque em cada um deles vai ter um outro exatamente do mesmo tamanho e com os mesmos genes, ou seja, com as mesmas partes mais marcadas. Nesse caso, a gente fala que esses genes que ficam na mesma posição, eles estão no mesmo locus gênico. E a gente fala que são eles que vão determinar as características. Então, por exemplo, ó, esse gene sozinho não faz nada,
Mas se ele tiver com esse aqui, ele vai ajudar a determinar a cor do olho. Esse gene sozinho não faz nada, mas se ele tiver o par dele aqui do lado, ele vai determinar o tipo sanguíneo. Esse gene aqui não é nada, mas se ele tiver com esse aqui do lado, ele vai determinar a cor do cabelo. E assim por diante. Tudo bem até aí? Tudo. Então, olha só, o cromossomo é uma estrutura responsável pela transmissão das características, mas essas características, elas ficam nas partes que são mais marcadas, que são mais apertadinhas, que a gente chama de gene. E para que uma característica genética ela apareça, é preciso que eu tenha um gene desse lado, que veio da mãe, e um outro gene desse lado, que veio do pai. Então, por que a gente chama o estudo das características hereditárias de genética? Porque vem exatamente do termo gen, que é a estrutura que carrega a característica. Tudo bem, gente? Então, olha lá, ó. Genes são fragmentos sequenciais do DNA responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção das proteínas e que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Eles são a unidade funcional da hereditariedade, ou seja, para ter hereditariedade, necessariamente eu tenho que ter genes. E eu falo que um gene é alelo quando ele tem o outro do outro lado que vai determinar a mesma característica que ele. Ou seja, quando os dois estiverem no mesmo locus, ou seja, no mesmo local dentro do cromossomo homólogo. Tudo bem até aí, gente? Ok. Ok? Então, olha só, gente, aquilo que eu falei, ó, aqui dá para ver bonitinho. O cromossomo, ele é um espiralizado, tá vendo? Então, o DNA estava aqui, ele se enrolou sobre ele mesmo e formou o cromossomo. Nas partes que são mais escuras, eu vou ter a formação dos genes. E o gene, ele vai pegar, ó, um pedação bem grande do DNA. Olha quantas características que eu vou ter aqui, só nesse caso, ó, uma, né? Quantos aminoácidos, quantas proteínas vão se formar? 1, 2, 3, 4 proteínas. Então, vamos lá. Por que será que o gene ele vai codificar a formação de proteínas? Alguém pode me dizer? Turma? Pergunta de novo. O que determina a sua aparência? É o seu osso? É o gene. Tá, não, mas agora eu tô falando na questão física mesmo, de matéria. O que determina a sua aparência? É seu osso? É sua pele? É. É a sua pele? Se eu tiver, por exemplo, tirar o seu osso, tirar seu músculo e deixar uma pele assim, tudo embodolada no chão, eu consigo ver que é você? Não, tipo, é tudo um conjunto, né? É o Na verdade, mas na verdade, o que vai determinar a forma do seu corpo são os músculos, não é? Sim. Que vai determinar. E músculo, ele é feito de quê? É carne, né? É proteína. Sim, sim. Então, outra coisa, ó, cabelo, proteína, unha, proteína. A substância que dá a cor da pele, a cor do cabelo, que é a melanina, é uma proteína. Então, o que determina suas características físicas são as suas proteínas. E elas são codificadas, elas são produzidas através da leitura dos genes. Entenderam agora? Certo. Sim. Certinho? Então, olha só, ó. Então, eu vou chamar de gene alelo aqueles genes que estiverem nas mesmas posições nos cromossomos homólogos. Então, ó, nesse cromossomo eu tenho um gene aqui, nesse outro eu tenho um gene na mesma posição. Tudo bem? Agora, vamos entender um fator importante. Esses genes, eles existem em 3 tipos. Existe um tipo de gene que é chamado de gene dominante. Por que a gente chama esse gene de gene dominante? Porque a característica dele é mais forte. E se ele se juntar com o gene que for mais fraco, a característica dele vai sobressair, vai passar na frente. E o gene que tem a característica mais fraca, a gente chama de gene recessivo. Se eu colocar esse gene junto com o gene forte, a característica dele desaparece.
Só que eu ainda vou ter um terceiro tipo de gene, que é o gene codominante, onde os dois têm o mesmo valor genético. A princípio, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que esses genes, eles determinam de uma forma muito positiva a formação do indivíduo. E aí, eu posso dizer o seguinte, ó, que se os dois genes forem iguais, os dois forem fortes, ou os dois forem fracos, né, eu vou ter um indivíduo chamado homozigoto. Então, do latim homo, igual, zigoto, embrião. Então, olha só, ele vai ter um embrião com os genes iguais, ok? Se esse indivíduo ele tiver um gene forte e um gene fraco, eles são diferentes. Então, a gente fala que ele é heterozigoto. Hetero, diferente, zigoto, embrião. Então, são embriões que têm genes diferentes. Então, eu vou falar indivíduo homozigoto dominante, porque os dois genes são fortes. Indivíduo homozigoto recessivo, porque os dois genes são fracos. E indivíduo heterozigoto. O Mendel, que é o pai da genética, ele chamava esses indivíduos aqui, ó, que têm os genes iguais, de indivíduos puros. E esse indivíduo que tem os genes diferentes de indivíduo híbrido. Então, quando você vai no mercado, às vezes, você vai olhar o rótulo de alguns produtos, como, por exemplo, óleo de soja, e vai estar escrito lá, né? Óleo de soja híbrida, óleo de milho híbrido. Por quê? Porque são vegetais que sofreram alterações genéticas, juntaram duas espécies diferentes para determinar uma característica mais reforçada. Tudo bem até aí? Sim. Na natureza teria como acontecer essa mistura das duas espécies assim? Sim, Ou existem. algo... Já aconteceu, por exemplo, de você colocar uma florzinha que é muito comum de dar na rua, chamada maravilha. Se você pega a sementinha de uma maravilha vermelha e joga numa maravilha branca, elas vão se misturar e daí vai nascer uma maravilha que é vermelha com as pontas brancas ou vice-versa. A mesma coisa acontece com o hibisco, aquela flor que a gente tem, que é comum do surfista, sabe? Se você mistura, se você faz uma muda, por exemplo, junta a estaca de duas delas, uma com a outra, vai nascer uma de outra cor. Se você junta uma vermelha com uma amarela, nasce uma cor de laranja. Então, isso acontece naturalmente quando se dá uma polinização diferenciada. Tá? Outro caso que é bem comum de acontecer também é quando você pega na agricultura, daí já é um caso que eles vão fazer uma produção artificial, né? Então, vocês misturam duas espécies de milho, uma de grão grande com uma de grão pequeno, e tem um de grão grande, mas mais resistente, entendeu? Mas na natureza acontece também. Principalmente com os vegetais, por conta da fecundação, né? Que é feita por polinizador. Tudo bem, gente? Certo. E existem ainda os alelos múltiplos. O que é um alelo múltiplo? É quando no mesmo cromossomo você tem mais de 2 ou 3 genes que apresentam a mesma característica, que vão determinar a mesma característica. Então, por exemplo, cor de olho é determinado por 15 pares de genes diferentes. Então, a cor dos olhos é determinada por alelos múltiplos. Tudo bem? Professora, Pode falar. esse negócio aí de determinar a cor dos olhos, você tinha falado na aula passada que olhos cor de mel e verde é mutação, não é? Sim. Vamos explicar isso aí, tá? Quando você fala da genética humana, você vai ver 3 cores de olhos: os castanhos, os pretos e os azuis. Quando começou a acontecer a miscigenação, que é a mistura de raças, o que acabou acontecendo? Vamos pensar aí. Os negros e os índios e os orientais, eles têm mais melanina no corpo do que os caucasianos, que são os brancos. Então,
geralmente é difícil você encontrar um negro, um índio ou um oriental com olhos claros, porque a melanina também determina a cor dos olhos. Mas quando começou a acontecer essa mistura de raças, eu comecei a ter uma quantidade de melanina maior nesses descendentes. E daí, apesar dessa melanina, ela não alterar necessariamente a formação da designação do olho ser azul, preto ou castanho, geralmente as pessoas que têm olhos castanhos, se elas tiverem menos melanina do que elas precisam, elas vão ficar com o olho da tendência do verde ao mel. E aí, quando é que isso vai ser determinado? Quando ela passar por uma característica ambiental, que é a luz do sol. Quanto mais luz do sol ela receber quando ela é criança, mais escuro o olho dela tende a ficar. Se ela tiver olho castanho, mas o pai ou a mãe tiver olho azul. Ou verde, entendeu? Então tem como você fabricar um olho verde, é isso? Não. Não tem como você fabricar, porque é ambiental. Então, por exemplo, vamos dizer que o Vinícius, que é bem moreno, né? Ele se case com uma moça branquela, bem branquinha de olho azul. Provavelmente o filho dele deveria ter olho castanho como o dele, porque o gene para olho escuro é mais forte. Só que como ele ele tem menos melanina do que o Vinícius, porque a esposa dele é muito branca e metade dos cromossomos dele vem da esposa, essa criança vai determinar sua cor de olho de acordo com a quantidade de sol que ela tomar na primeira infância. Porque daí, o que é que ativa a produção da melanina? Vitamina D e sol. Então, todo mundo que tem olho do castanho claro até o verde é mutante para cor de olhos, porque não existe na genética humana. E aí fica muito fácil de você perceber, porque quantos de vocês conhecem crianças que nasceram com os olhos azuisinhos e depois o olho ficou verde? Ou o olho ficou cor de mel? Minha prima, por exemplo, é um caso. O olho dela era azul e ficou verde. Entendeu por quê? Porque a criança tem que tomar o banho de sol. É importante. E quanto mais tempo ela ficar acordada, tomando banho de sol, ou até dormindo, porque na verdade, né, a melanina vai para os olhos independente dela estar com o olho aberto ou não. E daí você percebe muito bem isso, porque quando pessoas têm olhos verdes, elas choram, geralmente o olho delas clareia um pouco. Por quê? Porque essa pigmentação, ela também se altera. Da mesma forma que altera, por exemplo, uma pessoa que seja morena clara e quando vai para a praia fica bem mais morena. Depois a cor não volta ao normal, porque fica menos exposto ao sol. É devido à quantidade de melanina que o corpo está produzindo e absorvendo durante os processos aí. Tudo bem, gente? Ok. Tudo. Não entendi, desculpa. Não, tá tudo bem. Então, olha lá, é aquilo que eu falei, tá? Gene dominante é o mais forte, é aquele que apresentam, né? Características mais fortes, e genes recessivos são aqueles que apresentam características mais fracas. Quando eles são iguais, a gente fala que eu tenho indivíduos homozigotos ou puros. E quando eles são diferentes, heterozigotos ou híbridos. Tudo bem? Daí lembra que eu tinha pedido para vocês fazerem aí o teste? Quantos de vocês aí conseguem dobrar a língua assim em U, ó? Eu não consigo, aliás, eu fico muito triste porque eu não consigo assobiar até hoje por causa disso. Não Né? consigo fazer essa Eu dobradiça. consigo, professor, eu consigo. Então, olha só, mostra aí pra gente, vamos ver. Eu não, eu tô com máscara na cara, eu não vou aparecer não, professor. Mais alguém que consiga, que pode mostrar aí pra gente? Que o Vini não consegue, porque eu tenho certeza que se ele conseguisse, ele mostrava sem problema. Consigo. Mostra aí pra gente, Rayane. Eu não consigo também. Olha lá que legal, ó. A Rayane, ela consegue, né,
dobrar a língua. Então, ela tem os genes recessivos, né? Ela tem os genes, ela tem os genes mais fortes, dominantes. Eu e o Vinícius, que não conseguimos, a gente tem gene recessivo. Então, o que acontece com isso? Pode ser que minha filha consiga, se ela puxar os genes do pai dela, e pode ser que o filho do Vinícius consiga se puxar os genes da mãe. Porque se depender de nós dois, eles não conseguirão. Ok? Calma aí. A gente Professor. tem o gene mais fraco, então? Sim, a gente tem alguns genes que são mais fracos e alguns genes que são mais fortes. E daí, sempre o gene que for mais forte, ele vai passar por cima do caráter do gene mais fraco. Quer ver um exemplo que é super comum e é fácil de entender? Já aconteceu de você ver você cruzar duas plantas, pega lá na casa de vocês, um arbusto alto com um arbusto baixo, e daí só nascem arbustos altos? Não, eu não. Eu saí da roça muito cedo. Vamos ver uma outra característica, então. Uma pessoa que tenha... Uma pessoa de cabelo liso que se casa com uma pessoa de cabelo crespo. Geralmente, o filho nasce com cabelo crespo também, não nasce? Porque o cabelo crespo é mais forte. Então é porque, por exemplo, na minha família, a minha mãe tem cabelo cacheado e o do meu pai, ele é mais liso. E acontece que o meu irmão, ele nasceu com um cabelo bem cacheado mesmo. Bem cacheado. E eu nasci mais com um cabelo liso, agora que tá dando uma ondulada. Quer dizer, então, que o gene do meu irmão provavelmente é mais forte, porque ele consegue assobiar e tem cabelo cacheado. Não é que o gene seja mais forte no sentido de ser melhor, entendeu? O caráter que o gene determina, ele é mais forte. É a mesma coisa que você vê, por exemplo, quando um negro se casa com uma branca ou vice-versa, geralmente a criança nasce morena. Ela não nasce branquinha. Pode acontecer dela nascer branquinha? Pode. Mas geralmente ela vai nascer morena. Por quê? Porque o gene para tom de pele escuro é mais forte do que o tom de pele claro. Entendeu? Olha, Certo. professora, Hum. eu já vi uma teoria desse negócio aí da língua, né? Se nem o meu pai e nem a minha mãe conseguir enrolar a língua desse jeito, quer dizer que eu não sou filha deles, não é? Tipo isso? Exatamente. Pelo menos um dos dois tem que saber. Deles tem que conseguir. Não sabia. Eu sabia disso, mas não sabia que era verdade. É verdade. A mesma coisa, tá? Vai acontecer, por exemplo, na questão dos olhos, né? Vou dar um exemplo para vocês, assim, super legal, que eu tenho, assim, que foi muito presente na minha vida. Eu tenho um amigo, Márcio, tem a minha idade, 47 anos, e o pai dele e a mãe dele são negros. E ele nasceu da minha cor, com olho verde e um azul. A vida toda dele, ele sofreu discriminação do pai, e a mãe e o pai viviam no inferno porque o pai dele achava que ele tinha sido corno, né? Quando ele estava com 35 anos, que apareceu o exame de DNA, ele juntou dinheiro, ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu não duvido de você, mas eu preciso fazer um exame porque eu preciso provar para mim mesmo e para o meu pai que eu não fui trocado na maternidade. E daí ele fez o exame de DNA e ele era filho dos pais dele. O pai dele chorou tanto, vocês não têm ideia. O pai dele ficou péssimo, porque imagine, ele tratou o menino mal a vida inteira porque achou que não era filho dele. E daí ele descobre que era. Por quê? Porque apesar dos pais dele terem genes fortes, ele tinha descendentes brancos, ancestrais brancos. Então, ele acabou puxando as características mais fracas que podem aparecer. Que quando a gente entrar nas aulas de lei de Mendel, vocês vão entender direitinho como acontece. É raro? É muito mais difícil? Sim, mas ele conseguiu essa façanha. E ele ainda conseguia ter um olho azul e um olho verde, né? Mas nenhum dos pais deles tinha, era uma coisa que era mais genética mesmo, estava aprofundada. Imagina assim, a mãe dele era da cor do Vinícius
E o pai dele também. E ele nasceu branquinho que nem eu. Só que o que acontece? Eles tinham ancestrais que eram brancos. E as características genéticas, elas não param, não vem só do pai e da sua mãe, porque você tem que lembrar que o seu pai e sua mãe têm as características genéticas dos seus avós. E os seus avós dos seus tataravós. Então, essas características, elas podem ficar lá, guardadas, escondidinhas, durante muito tempo, e, de repente, elas podem aparecer. Existe uma característica da evolução chamada manifestação atávica. O que a manifestação atávica fala? Ela fala exatamente que uma característica de um ancestral muito antigo, por conta da genética, pode voltar a aparecer. Já ouviram falar de cavalos que nascem com listras iguais das zebras? Não. Mas Não. acontece. Apesar de ser muito raro, acontece. E pessoas que nascem com rabo, vocês já ouviram falar? Tipo Dragon Ball, assim? Rabo mesmo? Sim, rabo mesmo. Existem algumas pessoas que quando nascem, elas nascem com um rabo. Não um rabo grande igual ao do Dragon Ball, mas nascem com um rabinho, tá? Por quê? Porque provavelmente o nosso ancestral muito antes do Homo sapiens, que é a nossa espécie, tinha rabo. E geneticamente, de alguma forma, a gente veio dele. Então, essas pessoas podem nascer com rabo. Se você colocar na internet, você consegue encontrar vários exemplos de pessoas com rabo. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Mas então quer dizer que no nosso gene, além do nosso gene, em alguma parte tá escondidinho ali, sei lá, um negócio de 1 milhão de anos atrás. Sim. Porque você vem de um ancestral de 1 milhão de anos atrás. Já ouviu falar, por exemplo, que assim, alguém fala, pegar uma foto de um tataravô, um bisavô, e a criança é igualzinho, cara? Acontece isso também, né? Por quê? Porque essas características genéticas, elas ficam armazenadas. Por exemplo, meu olho é verde, ou seja, eu tenho algum tipo de gene para olho azul. Se eu casar com um homem de olho azul, eu posso ter um filho de olho azul? Sim. Mas meu marido é descendente de negro, então eu nunca vou ter um filho de olho azul. Tanto que os meus 2 filhos têm olhos castanhos. Porque a probabilidade deles terem olho claro é muito menor. Entendeu? Porque o gene para olhos claros é recessivo, é mais fraco. Tá, mas se você for pensar em probabilidade, provavelmente todos os nossos ancestrais, pelo menos recente, quando começou a intercruzar as raças, provavelmente na sua linha genética deve ter alguém que tem olho verde ou olho alguém que teve, que passou pela sua família, que está no seu DNA. Sim, mas é que para você ter a característica do gene recessivo, isso tem que ter vindo do pai e isso tem que ter vindo da mãe. Então, o cara, se ele não tiver nenhum ancestral próximo de olho claro, é tipo uma jogada no escuro ele ter um filho de olho claro, entendeu? É muito raro. Porque tem que vir das duas partes, tem que vir tanto do pai quanto da mãe. Então, ele tem que dar sorte daquele gene de olho claro de um pai chegar no gene de olho claro da mãe. Juntar os dois. Entendeu? Esse seu amigo, então, ele, tipo, caiu um raio nele 3 vezes e ganhou na loteria. Exatamente. A gente fala assim que ele... Tanto que depois que saiu o resultado do DNA dele, né, que ele fez na Unicamp, nossa, queriam até estudar o genoma dele para ver como que ele, né? Porque assim, todo mundo achava assim, eu vou ser honesta, todo mundo achava que ou a mãe dele tinha pulado a cerca ou a mãe dele tinha sido trocado na maternidade. Mesmo ele sendo muito parecido com o pai dele, só que numa versão branca. As características, tipo formato de nariz, formato de rosto, tamanho de orelha, formato de olho, era muito parecido com o pai dele. Aquela bocona, sabe? Mas ele era branco. Então, a genética é uma caixinha de surpresas. Eu vou ver se eu coloco aqui no... Eu vou procurar e eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem no YouTube, que é um vídeo que fala sobre essa questão da hereditariedade.
né, da ancestrabilidade, como de repente você nem pode imaginar quem é seu parente, sabe? Assim, que você tem um ancestral de tal etnia. O professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode falar, Isaías. Homossexualidade, tipo, pode vir assim da família ou não? É uma escolha mesmo. A homossexualidade é uma questão de escolha, tá? E geralmente está muito mais relacionada com a questão do seu mental do que com o do seu físico. O que alguns pesquisadores dizem, mas ainda não foi comprovado, é que a quantidade de hormônio feminino ou hormônio masculino que a mulher produz durante a gravidez pode influenciar de alguma forma, tá? Mas não tem nada comprovado. Então, o que essa pesquisa diz? Que se, por exemplo, a mulher estiver esperando um menino e ela produzir muito hormônio feminino, esse menino vai ter tendências a gostar de meninos. Ou se ela está esperando uma menina e ela produz mais testosterona do que ela deveria, essa menina tende a gostar de meninos. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que é uma questão muito mais de mental, espiritual, de quem você é propriamente dito, que é único, exclusivo e que ninguém tem nada com isso, entendeu? A escolha é sua. Entendi, obrigado. Podemos continuar? Eu ia perguntar alguma coisa, mas eu esqueci. Pode perguntar. Não, eu esqueci mesmo. Tá. Então, olha só, gente. Uma outra coisa que a gente vai usar muito são os termos genótipo e fenótipo. Então, vamos diferenciar aí. Genótipo é o conjunto de informações que está contida nos genes, tá? Então, no caso, os irmãos gêmeos, aqueles que são iguaizinhos, eles vão ter o mesmo genótipo, pois eles vão possuir os mesmos genes. Então, genótipo é aquela característica que eu represento aqui, ó, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. Então, se eu falar assim, qual é o genótipo da planta número 1? Você vai falar para mim, azão, azão. Qual é o genótipo da planta número 2? Azinho, azinho. Qual é o genótipo da planta número 3? Azão, azinho. Se eu perguntar o que é fenótipo, eu vou estar perguntando qual é a característica que o gene expressou. Né? O que é que você enxerga? Então, é a expressão do gene, a característica que você vê, aquilo que você se torna. Então, vai ter aí a cor do olho, tipo sanguíneo, cor da flor. Então, se eu pergunto, qual é o fenótipo da planta número 1? Flor rosa. Da planta número 2, flor branca. Da planta número 3, flor rosa. Tudo bem? Genótipo são as letrinhas, fenótipo é a característica que a gente vê. Tudo bem? Tranquilo? Yeah. Daí vamos lá. Cruzamento teste ou retrocruzamento é um cruzamento que a gente faz e que foi criado pelo Mendel para determinar se o indivíduo ele é dominante ou ele é recessivo. Então, geralmente, no que é que consiste isso? Consiste em você estar cruzando um indivíduo homozigoto com um indivíduo heterozigoto. E a partir daí, você consegue determinar os cruzamentos que vão se surgir. Então, vamos ver se vocês vão conseguir entender o que eu estava falando lá do olho. Peraí. Bom, então olha só, gente. Pensa o seguinte. Eu tenho uma flor verde que eu sei que ela é homozigota. Então, ela tem os dois genes iguais, ó. Tá vendo? Vzinho, Vzinho. E uma outra flor aqui, que eu sei que ela tem um caráter mais forte. Então, ela tem um Vzão. Só que eu quero saber se ela é homozigota ou se ela é heterozigota. Ou seja, se ela tem os genes iguais ou os genes diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse indivíduo puro, recessivo. Por que eu pego sempre o recessivo? Alguém sabe me dizer? Não. Eu vou sempre pegar o recessivo, porque o recessivo sempre vai ter a característica pura, né? Veja bem, se para eu ter olho verde, eu preciso ser Vzinho, Vzinho, se eu for Vzão, Vzinho, eu vou ter olho verde? Não. Então, essa característica recessiva, ela só vai aparecer quando eu tiver os dois genes, ó.
Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou e cruzou um indivíduo recessivo, né, que tem característica homozigoto recessivo, e cruzou com esse aqui que ele sabe que é dominante, mas ele não sabe se é homozigoto ou se é recessivo. Fez a mesma coisa que esse outro aqui, ó. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu consigo usar essa lousa, gente. Como será que eu faço para escrever? Tem que perguntar pro meu irmão. Olha só, gente, o que acontece, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Aqui, o que eu vou saber? Ó, eu vou saber que esse indivíduo, que é um cruzamento desse Vzão com esse Vzinho, vai ser o quê? Vai ser a parte Vzão, do... Vzinho, não é, ó? Não é? Porque ele é amarelo. Você concorda comigo? Ó, Sim. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, amarelo. Esse outro aqui, ó. É amarelo também? Então, esse aqui também só vai poder ser Vzão, Vzinho? É, não é? Porque se ele fosse verde, como que ele ia ter que ser, gente? Teria que ser os dois igual. Ele teria que ser Vizinho, vizinho. Vzinho, Vzinho, certo? Então, se esses aqui tem que ser Vzinho, Vzinho, qual é o gen que tem que ter aqui? Ó, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Se aqui é Vzinho, Vzinho, qual era o gen que tinha aqui? Tem que ser o Vzinho. Tem que ser o Vzinho, Vizinho. entendeu? Então, aí eles descobriram o quê? Se ele fez um cruzamento e nasceu, ó, 50% de amarelos e 50% de verdes, é porque esse gen aqui também tinha que ser verde, porque para verde, porque se não fosse para verde não ia nascer verde. Tudo bem? Daí ele fez a mesma coisa ali, ó. Aqui o que ele fez, ó? Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E aqui, o que acontece? Aqui também deu. Aqui não pode ser. Aqui também é Vzão, Vzinho, não é? Porque ele é amarelo. E tem esse Vzinho, ó. Esse Vzinho tá aqui, não tá? Mas ele é amarelo. Se ele é amarelo, ele não tem que ter um Vzão? Vocês estão entendendo ou não? Não, né? Tô entendendo, O que professora. seria o verde e o Eu amarelo? acho. Quer ver? Peraí, deixa eu completar aqui. Para vocês entenderem melhor. Peraí, ó. Olha só. O que a gente fez aqui, ó? Eu sei que o gen amarelo, ele é mais forte, ele é dominante. Então, para ser amarelo, ele tem que ser como? Para ser amarelo, ó. Para ser amarelo, ele tem que ser Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho. Tudo bem até aí? Para ser amarelo, que tem a característica mais forte, ou ele tem que ter os dois gens fortes, ou ele tem que ter um gen forte e um gen fraco. Tudo bem até aí? Para ser verde, como é característica recessivo, ele só pode ter os dois gens fracos. Então, quando eu faço um cruzamento teste, o que eu faço? Eu pego o mais fraco
e cruzo com aquele que eu quero determinar se ele é homozigoto ou recessivo, ou heterozigoto, ou seja, se ele tem os genes iguais ou se ele tem os genes diferentes. Quando ele fez esse cruzamento, o que aconteceu? Ó, nasceu metade dos indivíduos amarelo e metade dos indivíduos verdes. O que a gente já sabe? Que os verdes são vizinho, vizinho? Não é? Verde não é vizinho, vizinho? Respondam para mim, por favor. Sim. Sim. Se o verde é vizinho, vizinho, e esse aqui é verde, então você concorda que esse amarelo tinha que ter um vezão e um vizinho para poder ser pai dele? Sim. Sim. Se esse amarelo é pai desse outro aqui também, ó. Então, o que acontece? Você descobriu que ele é heterozigoto, ou seja, ele tem um gene forte e um gene fraco. Daí você pegou um outro indivíduo amarelo, ó, e fez mais um cruzamento. O que aconteceu agora, ó? Esse daqui é amarelo, esse amarelo, esse amarelo e esse amarelo. Mas a mãe aqui não é verde? Sim. Se a mãe aqui é verde, então a mãe tem que ter dado o quê para eles? Um Vzinho? Sim. Então todos eles têm que ter um Vzinho. Então o que o pai pode ter dado? Se a mãe só pode dar Vzinho? Ai, esqueci o nome. O gene dominante, que é Vzão. Então, no caso, esse indivíduo aqui, ele vai ser Vzão, Vzão. Então, esse indivíduo aqui que cruzou, a gente descobriu que ele era homozigoto. E esse daqui era heterozigoto. Então, para fazer exercícios, para determinar esse tipo de coisa, a gente faz um tipo de cruzamento chamado cruzamento teste ou retrocruzamento. E o que a gente já tem que guardar, que já pode guardar aí na cabeça, porque sempre vai acontecer, porque é lei. Toda vez que você cruzar um indivíduo dominante, né, homozigoto, com um indivíduo recessivo homozigoto, o seu resultado vai ser 100% de heterozigoto. E toda vez que você cruzar um homozigoto recessivo com um heterozigoto, você vai ter metade da característica mais forte, metade da característica mais fraca. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Sim? Sim. Bom, então vamos aos exercícios agora. Vamos tentar resolver juntos? Então, professora, eu tenho que ir, eu tenho médico hoje. Tá joia. Então, bom médico, que tudo dê certo lá, ok? Aí, tá bom, obrigado. Imagina. Olha só, gente. Vamos lá. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente. O que é genótipo, gente? O tipo do gene. Então, qual é a letra? B. Ok. Daí vamos lá. E fenótipo? Fenótipo é o C. Quer dizer, D. Ó, fenótipo é o D e genótipo é o C. Agora vamos lá, gene. Gene é B. Cada Gene é B. segundo. E o que é heredograma, gente? Heredograma é árvore genealógica. Todo mundo já fez isso quando estava lá na pré-escola? Levou a foto do avô, dos avós, dos pais e fez uma arvorezinha? Sim. Isso aí é um heredograma ou uma árvore genealógica, tá? Então, é uma montagem de um grupo familiar com uso de símbolos, também conhecidos como genealogia, mapa familiar ou pedigree, ok? Se a gente estiver falando de animais, né? Então, como ficou aí? Qual é a letra correta? É a letra... Qual é a letra correta? Calma aí que eu sou lento. A letra B?
É que tá ruim de ver aqui no meu celular, tô tendo que dar zoom. Peraí que eu já descobri o que aconteceu, gente. Peraí. Qual a letra, gente? Letra Eu acho B que é a de letra bola. B. Aí, B de bola. Letra B de bola, ó. 1C. Genótipo. É a constituição genética de um organismo, ou seja, conjunto de alelos, né, de letrinhas que herdou dos genitores. 2D são as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinadas. Gene, 3. Cada segmento do DNA que é capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. E 4 é heredograma, montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecidos como genealogia, mapa familiar ou pedigree, certo? Então, a correta é a letra B de bola, ok? Vamos para o próximo. Agora é com vocês, hein? Vou dar um pontinho na média para quem responder certo. O que são Meu Deus. cromossomos? Cromossomos é as partezinhas genéticas que você pega metade do seu pai e metade da sua mãe. Tá certo. É o Luigi que tá falando? Sim. Então, vamos lá. Cromossomo são pedaços da fita do DNA espiralizados que transmitem as características dos pais e das mães, né? E genes alelos? Alelos? Genes alelos é a parte do gene que é a mais fraca? Não tem aqueles que está localizado no mesmo lugar? São Alguma coisa aqueles assim. que estão no mesmo lugar e que vão determinar a mesma característica. Quem que foi que respondeu para eu anotar aqui? Paola. Só deixa eu anotar número e série, gente, para eu não me perder, porque eu quero dar esses pontos certinhos para vocês. Então, vamos lá. Luigi. É B, né, Luigi? C, eu sou do C. Segundo C. E? Paola Paola? do segundo B. Paola, segundo B. Ok. Daí, vamos lá. Genes dominantes. Genes dominante é que tem uma característica mais forte? Sim. Quem foi? Monique, segundo B. Só tem você de Monique? Aham. Tá. Daí, vamos lá. Genes recessivos. são Característica genes mais que têm. Aí, Quem olha que falou? desculpa, se quiser pode dar o ponto pra ela ia falar. Não precisa. Ai, meu Deus. Quem foi? Fala o nome Paola. das... E quem que é a outra? Porque a Paola já ganhou um. Fui eu, a Rayane. Rayane. Segundo A, né, Rá? Isso. Genótipo. Genótipo. Genótipos são as características determinadas pelas letras, né? Azão, azinho. Por exemplo,
eu consigo olhar para o Luigi e eu vou ver que o Luigi é moreno, tem cabelo ondulado, olhos castanhos, pele cor de jambo, que ele tem mais ou menos 1,72 m, 73 de altura, que ele é magro. Eu não consigo ver se o Luigi é azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho, tesão tesão, tesão tezinho, tezinho tezinho. Não dá para eu saber o genótipo do Luigi. Dá para eu saber somente o fenótipo. Certo? Então, agora eu pergunto, o que é fenótipo? As características físicas? São as características determinadas pela aparência física. Quem que foi? Rayane de novo? Não, é a Monique. Monique do segundo B de novo. Uhum. 2 pontinhos para Monique, gente. Vamos lá. Geração parental eu não falei, então vou falar agora e daí não vai valer pronto para ninguém. Geração parental é o primeiro cruzamento que você faz. Então, quando você pega lá uma planta alta e cruza com uma planta baixa, essa é a geração parental. Os filhos que nascem dessa geração parental vão ser a F1, e os filhos desses filhos a F2, e os filhos desses netos a F3, e assim consequentemente, tudo bem? Então, geração parental é o primeiro cruzamento que você faz para determinar uma nova família, tudo bem? Daí vamos lá, cruzamento teste. O cruzamento teste é o cruzamento que você faz para ver as chances e probabilidade de o filho nascer com X característica. Sim. Rayane? Isso. E cromossomos homólogos? Lá do começo. É quando o pai e a mãe têm os cromossomos iguais? Quando os cromossomos estão na mesma posição e têm o mesmo formato e tamanho. Quem foi? Eu, Luigi. Luigi, mais um. Certo? Então, agora vamos lá, gente. Me falem de situações do dia a dia que vocês veem que tem a genética no meio. Como assim? Situações do nosso dia a dia que você consegue perceber que os fatores genéticos influenciam. Eu não sei se tem a ver, mas crescimento de cabelo pode ser um? Sim, se você tem uma quantidade boa de queratina, seu cabelo vai crescer mais rápido. Isso tem a ver também. Mas vamos mais fundo ainda, o tipo do cabelo. Cacheado. Sim, entendeu? O formato do olho, o formato do rosto. Daí vamos para situações mais do dia a dia. Quando você vai comprar um cachorro, ou você vai. Daí você acha que você prefere pegar um cachorro da rua, que é um mestiço, que é um vira-lata, é uma mistura de raças, não é? Sim. E daí tem gente que não quer porque diz que ele não é puro. Daí vamos para uma outra situação. Exame de DNA. Super comum hoje em dia, né? Quem mais tem alguma ideia para me dar aí? Olha, repete a pergunta. Coisas do dia a dia que envolve genética? Assim, situações da nossa vida cotidiana que tem a genética está influenciando nelas. Existem doenças que são geneticamente transmitidas? Existem. Sim. Tem a questão da enxaqueca, não é hereditária. Enxaqueca, diabetes, hemofilia, colesterol, tendência a infarto, tendência a tumores, né? E aí a gente tem ainda os casos das crianças, né, que tem problemas genéticos de formação, tipo síndrome de Down. Teoricamente, até a própria vontade de dormir à noite é uma coisa genética, porque é uma coisa que foi desenvolvida, que quando chega de noite a gente libera uns hormônios lá que dá sono.
Mas daí não é genético, tá, Luíde? Daí é mais uma questão evolutiva. É de comportamento, tá? Tem mais a ver com isso. É instintivo, na verdade. É que nós não somos animais de hábitos noturnos, então o nosso instinto é dormir durante a noite. É uma coisa mais da nossa parte animal. Inclusive, se Deus quiser e a gente conseguir voltar esse ano, eu quero passar para vocês esses vídeos aqui que são muito legais, que chamam Instintos, o lado selvagem do comportamento humano, que fala muito legal dessa questão aí do que é genético, o que é evolutivo. Por exemplo, tem um livro que chama Mulher, Polvo, Homem, Cobra, que é muito legal, que fala a respeito da evolução do cérebro da mulher e da evolução do cérebro do homem de acordo com as vivências que a gente ia tendo. Da época lá dos homens da caverna. É muito legal. Então, assim, isso não é uma questão genética, é uma questão mais de instinto humano, entendeu? Instinto da espécie. É uma coisa mais da nossa parte animal mesmo. Certinho, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Professora, não ia ter aula de PV depois? Oi? Então, ia ter aula de a aula de PV, ia ser antes da de biologia. Ah, entendi. Mas a gente faz aula de PV a semana que vem, tá bom? Tá. Todo mundo compreendeu tudo? Sim. Olha Sim. só, gente, aqui estão as referências bibliográficas, se vocês quiserem, tá? Para vocês estarem estudando mais os assuntos. E é isso, muito, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação. Tenham um ótimo final de semana, continuem se cuidando. Professora, eu posso conversar um pouquinho com você? Final da aula? Pode. Pode. Tchau, prof. Obrigada, viu? Tchau, Bom fiquem final com de semana. Deus, viu? Amém, você também. Beijo, tchau, prof. Tchau. Tchau. Professora, Oi, pode falar, Luiz. você falou agora sobre isso de que é uma questão mais do nosso lado animal. Isso de, por exemplo, da disponibilidade da gente dormir à noite, da vontade da gente dormir à noite. Aonde você acha que vai, até onde que vai a influência do nosso, vamos supor, do nosso lado selvagem na gente? Tipo, aonde que tem essa separação? Da onde que começa a dizer que, tipo, biologicamente, não, isso aqui é a razão do homem? Assim, tem muitas coisas, entendeu? Nós temos um lado que é muito, como que eu posso dizer? Sutil, tá? Então, por exemplo, apesar de nós não sabermos, mas a gente sente atração por pessoas que têm cheiro que nos atraem. A gente não percebe mais esse cheiro por conta dos perfumes, mas os nossos feromônios, eles são captados pelo cérebro da outra pessoa. Então, a gente consegue perceber. A questão do por que, de repente, o homem gosta de uma mulher de salto? Porque quando a mulher está de salto, ela fica com a panturrilha mais em posição de que como se ela tivesse indo correr, como se ela tivesse preparada para correr. E daí ele lembra da questão da caça. Ô, louco. Entendeu? E por que de repente o homem gosta muito de mulher de cabelo
antigamente, agora nem tanto, mas por que uma loira chama tanta atenção? Porque geralmente criança tem cabelo mais claro. Então, ela já leva aquele lado mais angelical, entendeu? Ou por que de repente, quando uma mulher está num restaurante, ela consegue saber exatamente o que a mesa do lado está falando, ela presta atenção, ela está prestando atenção no prato dela, ela está prestando atenção no filho dela que está comendo e no que o marido está falando. Porque ela tinha atividades múltiplas no período em que ela era das cavernas. E por que o homem gosta de sentar sempre olhando para a porta do restaurante? Porque ele está sempre naquela posição de proteção, de estar sempre alerta. Por que a mulher tem dificuldade de estacionar, tem dificuldade de fazer baliza? Porque a gente não tem a mesma percepção de espaço que o homem. Entendeu? Então, é um monte de coisa que vai interferindo e que vem sendo desenvolvido pelo nosso cérebro e vem sendo desenvolvido pelo nosso corpo de acordo com as vivências que a gente tem. E, de repente, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente noturna, eu demoro muito para dormir, eu rendo muito mais à noite do que durante o dia. Mas por quê? Porque eu fui me condicionando a isso. Entendeu? Certo. Isso foi, a gente vai se condicionando. Tem pessoas que, se não dormem, ficam muito mal, né? Eu posso dormir 4 noites por dia que eu tô bem. Por quê? Porque isso é condicionamento. A gente vai se condicionando para essas situações. É muito mais de meio ambiente, é de alteração ambiental, de histórico familiar. Então, vamos dizer assim, que se você, desde pequeno, seus pais põem você para dormir cedo, você vai ser sempre muito mais diurno do que noturno, entendeu? Você se condicionou a isso, né? Você tá entendendo? De certa forma, vira um hábito, né? Sim, mas se der certo, eu vou até ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês online, eu vou tentar. Porque, assim, é muito interessante, um monte de coisa. A questão de como... Olha, os temas são muito legais. Aqui eu tenho sobrevivência. Por que quando você está em perigo, você fica mais forte, você consegue correr mais? Dá você tá entendendo? Raiva, né? Sobe aquele ódio. Exatamente. Tem o outro que é desejo. O que te faz sentir atração pela pessoa? Por que em determinados períodos do ciclo menstrual a mulher gosta de homem com cara de menino e em outros períodos ela gosta de homem com cara de machão? Entendeu? Isso. Daí o outro competição. Por que a gente compete pelas coisas? E o outro é proteção. Por que você tem a tendência a proteger a sua prole? Então, assim, é muito legal. E vem exatamente desse comportamento que a gente traz dos nossos ancestrais, né? Que vem sendo trabalhado dentro da gente, não a nível físico, mas a nível psicológico. É muito legal. Isso é muito louco de pensar, porque a gente é muito... É como se a gente fosse muito menos racional do que a gente pensa. Quer dizer, realmente somos muito menos racional do que pensamos. A gente tem o poder de mudar, mas não muito fora da caixinha que a gente veio. Exatamente. A gente, na verdade, cria situações, né? E pode sair daquele do nosso conforto, da nossa zona de conforto, mas a gente sempre acaba voltando. E por isso que é tão difícil você mudar alguma coisa, né? Porque a gente tem o cérebro muito preso nisso. Eu estava conversando com um aluno semana passada e ele falou assim para mim que ele não conseguia aprender, né? Daí eu virei para ele e falei assim, olha, seu cérebro, ele vai fazer aquilo que você está mandando. Se você está falando para ele que você não consegue aprender, ele não vai aprender. Você tem que pensar que você consegue, né? Então, assim, são N fatores que influenciam, mas que essa parte tem muito mais a ver com o ambiente em que você vive, com a forma como você foi tratado desde a primeira infância, do que com a genética propriamente dita. Certo. É uma forma, tipo, é bem bizarro como que isso consegue ser passado geneticamente, porque de cara a gente pensa que tudo que a gente sabe, é óbvio, o conhecimento ele é passado culturalmente, né? Uma coisa que desenvolveu depois, só que até isso
tudo o nosso cultural que foi desenvolvido vem dessa parte genética. Tem uma coisa que é bem legal, que a gente no quarto bimestre vai trabalhar com tecnologia, né? E daí, quando você fala de célula-tronco, e você fala de clone, né? Eles clonavam células de indivíduos adultos. E daí, os clones já, apesar de nascerem bebês, eles tinham muito menos tempo de vida, porque eles carregavam todas as características das células da onde eles foram tirados. Então, a célula, ela traz uma memória junto com ela, que vem dessa genética. Então, quando, por exemplo, você vai lá e seu pai, né, fez você com a sua mãe, você já tem a memória genética dos dois dentro de você. Só que você não tem só a memória genética dos dois, você tem a memória genética dos seus avós, dos seus tataravós. Então, imagina a quantidade de memória genética que as nossas células têm, se a gente pensar desde que surgiu o Homo sapiens. Há muito tempo, muito tempo. O universo inteiro, a gente pode falar que o tempo da existência da vida inteira está na gente. Sim, exatamente. Tem um filme que é uma ficção, mas que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com isso também, que tem a ver com a energia, com a questão da física quântica, que chama Lucy. Você já deve ter assistido. Ah, eu já assisti. Né? Muito bom. Que ela acaba se tornando parte de tudo, porque tudo está interligado, né? E tem um autor que chama Fitzgerald Capra, que ele tem um livro que chama Conexões Ocultas, que ele fala exatamente isso, dessa questão da genética, dessa questão da física quântica, de tudo tá ligado a uma única energia, que seria uma energia superior, né, do Criador. É muito legal. Assim, a gente podia ficar horas e horas falando sobre isso, porque ia ter sempre assunto, né? Nunca acaba, né? Nunca acaba. Mas, amor, eu preciso ir, porque eu preciso cuidar da minha filha. Tá bom, que isso. Tá? Beijo, tô morrendo de saudade. Eu também espero que acabe isso aí logo. Nossa, eu também, viu? Mas vai ser difícil, né? Com o imbecil lá. Vamos ver no que vai dar isso aí. Ai, nem fala, por favor. Não quero discutir política, porque ontem meu marido falou: Simone, você tá ficando louca. Eu deitei na cama e eu comecei a xingar o Bolsonaro e ele ficou olhando pro outro. Seu marido apoia o Bolsonaro? Hã? Seu marido apoia o Bolsonaro também? Apoia. Ah, é difícil, Tudo hein? é culpa do PT. Então eu já nem falo nada pra ele, sabe? Mas tá bom, amor? Tem coisa que não adianta a gente discutir, né? Não. Como mesmo falou, a gente é o que a gente faz, então... Exatamente. É demais. Mas, Anjo, se cuida, viu? Fica bem, faça todas as atividades. Tenta entregar tudo. Ok? Ok. Estraguei uma caneta à toa porque não deu para usar mola, que raiva. Só montar de novo, é facinho. Não, eu perdi a mola agora, mas depois eu acho. Tá bom? Tchau. Beijo, se cuida, viu? Tá bom, você também.